último, senão eles iam ficar mesmo. Então nós estamos uma atividade na igreja e o som está trabalhando. Já abri a porta agora que já. Você quer, é bom repetir a pergunta, né? Por favor. A segunda pergunta. A falta de galerias para águas pluviais e as águas servidas escorrendo pelas ruas, um agravante à saúde pública. Como o senhor pretende resolver esses casos? Antes de responder essa questão, só complementar a questão orçamentária, para que fique claro. De verdade, tem duas questões importantes. Primeiro, dizer que dos 190 milhões, por mais que eu considere ainda pouco para a cidade, porque a cidade pode crescer financeiramente, é importante. Se você usar também o recurso corretamente, você também consegue fazer muita coisa. Se você não desviar dinheiro da saúde e da educação para outra coisa, porque às vezes você pega o orçamento da saúde e aplica em outra área, e não tem sentido. O prefeito tem que utilizar a verba corretamente da saúde e da educação. Ou seja, não ficar desviando o recurso para outra finalidade. Que é da educação, que é da saúde, e assim por diante. Só para registrar aqui e compreender. Em relação à questão de esgoto e águas pluviais e as galerias. Aqui no Vale do Sol mesmo, vocês vivem o dia a dia do Vale do Sol, tem algumas escadarias aqui no Vale do Sol que o esgoto mesmo corre em céu aberto. E não é de hoje, é muito tempo. Então, para você resolver essa situação, você tem que ter atitude de resolver. Se você não for atrás de ter atitude para resolver os problemas, vai continuar, como por exemplo, as escadarias aqui no Vale do Sol correndo no céu aberto. O esgoto correndo no céu aberto, literalmente. Agora, eu sempre comparo com a seguinte situação. É questão de decidir o que fazer na cidade. E aí eu concordo, Inácio. Aí eu concordo que não é falta de recurso, nesse caso. Aí eu concordo que não é falta de recurso. É falta de atitude de melhorar e ter atitude de resolver os problemas. Por que eu falo atitude? É a atitude de tomar decisão. Eu vou dar um exemplo concreto aqui. No mês de maio, comemorou o Dia do Trabalhador. Foi no dia 1º de maio. E é importantíssimo comemorar o dia 1º de maio. A administração pública, a prefeitura, só para a gente ter uma ideia, gastou só no dia 1º de maio, num show, né, que teve no dia 1º de maio, R$237 mil. R$237 mil no único dia, no único show. Será que era prioritário gastar R$237 mil? Isso é publicado no Diário Oficial. Era necessário gastar aqueles R$237 mil? Ou era mais interessante eu ter a atitude do prefeito e fazer o que é prioritário? Não gastar os R$237 mil, não. Fazer as vielas aqui do Vale do Sol, então canalizar aqui o esgoto que nasceu aberto nas vielas, nas passagens, nas escadarias. Então, quer dizer, é opção. Por isso que eu digo, é como se fosse governar a nossa própria casa, vamos dizer assim. Nós tomamos a decisão, a família toma a decisão. Eu vou fazer uma festa ou eu vou ver que está com prioridade a roupa da minha criança, do meu filho. Então, portanto, muitas vezes depende do quê? Da atitude ou da decisão de um prefeito. Então tem que ver o que é prioritário. E o prefeito tem que decidir o que é prioritário e não simplesmente sair da cabeça dele e gastar dinheiro público quando vem sendo gasto, aí como eu exemplifiquei agora. Nossos recursos são limitados, tem o microfone só, tá? Mas está criativo. Terceira pergunta. Por várias administrações, convivemos com a falta de vaga nas creches, ou em algumas creches, após loteamentos e condomínios, mas não planejam a infraestrutura. Como o senhor enfrentará esta realidade? Todas as comunidades organizadas, igrejas e associações serão consultadas ou informadas em alguma decisão? O senhor já respondeu outras perguntas e quiser ganhar tempo para responder outras, esses que vão vir, você fica à vontade. Aproveitar e fazer um complemento aqui. Em relação à questão de novos empreendimentos, condomínios, e isso é fato. Quando
quando vem um novo condomínio para a cidade de Jandira, você tem que, no mínimo, exigir a infraestrutura desse condomínio. Então, isso sempre aconteceu tradicionalmente. Autoriza-se a construção de um novo condomínio, de um novo empreendimento, mas o poder público não enxerga, ou não quer enxergar, que quando vem um novo condomínio, um novo empreendimento para a cidade, portanto, vai aumentar a população daquela região, você tem que se preparar para a infraestrutura. Não adianta eu autorizar como prefeito um condomínio aqui próximo, sem perceber e saber que depois vai ter que ter posto de saúde, vai ter que ter creche, vai ter que ter um atendimento público. Então, tem que ter essa responsabilidade. Antes de propor e autorizar a construção de um novo condomínio para a cidade, o prefeito tem que pensar na infraestrutura, né, de serviço público. E como é que você pode fazer isso de forma diferente? Você pode propor a contrapartida. O que é contrapartida? Você quer fazer um empreendimento aqui, quer construir novos prédios, enfim, ou residencial, não importa. Tudo bem. Quer fazer um novo loteamento? Tudo bem. Mas o que é a contrapartida? Construa uma creche. E a prefeitura aqui. Construa a creche. Essa contrapartida, os empresários topam. Querem. Só que o prefeito tem que ter vontade de fazer isso. Porque você pode construir um novo condomínio e ter a contrapartida da empresa que está construindo o condomínio para construir um posto de saúde, para atender os próprios moradores, para construir uma creche, e a prefeitura doa essa parte da construção para a prefeitura. Porque isso é contrapartida. E eu tenho certeza que qualquer empresário que quer ter o seu lucro, enfim, ter o seu retorno, e Jandira cresce bastante nesse sentido, vai aceitar. Mas o que acontece é que muitas vezes, infelizmente mesmo, tem interesses pessoais. O prefeito não pensa publicamente, não pensa na cidade, pensa em interesse muito mais pessoal do que público. Por isso que, se você propor a contrapartida e determinar que todo empreendimento, seja um loteamento, seja um novo condomínio, tenha a contrapartida, ou seja, o próprio empreendimento construa a creche, construa a unidade de saúde, isso ajuda muito a cidade de Jandira. Vou dar um exemplo rapidamente concreto, que não tem a ver com creche com posto de saúde. Aqui o sítio Pedra Bonita. Eu fui autor da lei que criou, e que tombou, na verdade, o sítio Pedra Bonita para que fosse preservado aquela área verde no parque municipal. A contrapartida foi exatamente essa. Existia uma grande área, eles queriam lotear, e a contrapartida foi essa: olha, vocês podem lotear, fazer novo loteamento aqui no entorno, mas a área verde vai ser preservada e vai ser entregue para a prefeitura de Jandira. Isso é contrapartida, então dá para fazer. Quarta pergunta. O serviço de coleta de entulho no domicílio não deveriam ser prestados pelo poder público, no caso da prefeitura, como mais um suporte ao retorno mínimo dos impostos para os seus munícipes? O senhor se compromete a implantar? A cidade vem crescendo bastante, e quando a cidade está crescendo, você produz também a reforma. As pessoas querem melhorar a sua casa, querem reformar, e o que acontece hoje concretamente? Você tem que pagar uma caçamba de R$250 para poder jogar o seu entulho, né? R$250. Imagine você na cidade carente como Jandira, você contratar 2 caçambas, já são R$500. É um custo altíssimo, né? É um custo altíssimo para você contratar uma caçamba. Com R$500 você compra bloco de cimento e melhora a sua casa. Agora, também dizer que a prefeitura tem condição de arcar com todo o entulho não é possível. Não é possível. Não adianta o prefeito falar que, olha, eu vou assumir a coleta de entulho, né? Porque isso não é possível. Agora, você precisa ter alternativas. A primeira alternativa que eu entendo é criar, isso já tem em algumas cidades, pode ser um consórcio, de uma usina de tratamento de resto de construção, que você utiliza o resto de construção que é jogado pelo morador, que é o entulho, passa para essa usina, e essa usina transforma esse resto de construção em material, em massa, em produto para fazer calçada, para fazer obras, inclusive pequenas obras públicas. Dá para fazer isso, já existe em outras cidades. Ou
teremos capacidade financeira de fazer uma usina de tratamento da própria cidade, ou fazer um convênio com outras cidades, né, para que as outras cidades também possam fazer esse tratamento nessa usina. Isso é possível, sim, dá para fazer. Com isso, Inácio, você não precisa pagar o serviço de caçamba, porque é um custo alto. Com isso você faz duas coisas: ajuda a comunidade a retirar o entulho que ela precisa retirar e contribui com o reaproveitamento, ou seja, você ajuda o meio ambiente. Você simplesmente, porque o entulho hoje que você tira da calçada é jogado no aterro, não é tratado. Então você precisa dar o destino correto para o entulho. Não basta só retirar. Você retira da calçada, mas para onde vai esse entulho? Então, o nosso programa de governo, nosso esforço é um consórcio, ou até o próprio município, porque não é um custo tão alto, vale a pena. Porque imagina você ter uma usina própria de reciclagem do entulho, do resto de entulho. Você está ajudando o meio ambiente, está ajudando o morador, porque ele não tem onde jogar, e você ainda está produzindo um novo material para fazer calçamento, para fazer muro, para fazer outras ações do ponto de vista de obras. Então, a questão do entulho é uma questão que tem que ser simplesmente não só retirada da calçada da pessoa, mas dar um destino final. E a cidade vem crescendo, precisa ter uma alternativa correta para isso. Uma alternativa correta. Porque o entulho também na calçada, quando vem a chuva, causa danos para a rede de esgoto, para a rede de águas de chuva, que vai para a rede de água de chuva. Então, portanto, não simplesmente só retirar, vai dar um destino final. Quinta pergunta, eu vou fazer a quinta pergunta e eu vou ler um ofício que foi protocolado na Câmara Municipal em 2010, com cópia para todos os vereadores, e que não tivemos resposta por nenhum dos vereadores da Câmara. O senhor se compromete a enviar à Câmara um projeto de lei isentando crianças até 12 anos de pagar passagem, desde que é acompanhado dos pais e ou responsáveis? Este ofício foi protocolado na Câmara Municipal em 2010, com cópia para todos os vereadores. Eu não sei que talvez por alguma razão não foi enviada a cópia. De comunidade eclesial animado que o diretor, Rui Panamital, para a Câmara Municipal de Vereadores. Na época era o senhor Wesley Teixeira, presidente da Câmara. O senhor Wesley Teixeira, com cópia para todos os vereadores. Vindo por intermédio deste ofício, solicitar de Vossa Senhoria uma atenção especial às crianças de Jandira, referente ao transporte coletivo em nossa cidade. Nossa proposta a essa Casa de Leis e as suas representantes é de um projeto de lei que venha isentar o pagamento de passagem nas linhas de obras municipais às crianças de até 12 anos. Toda criança até essa faixa etária, acompanhada dos pais ou responsáveis, passaria a não pagar a passagem. Tomamos essa iniciativa, que ora encaminhamos, porque entendemos que pode facilitar para que os pais possam levar os filhos ao lazer, e significa também uma ajuda no orçamento da família. Menos uma passagem, uma ajuda na compra de um lanche para a criança. Eu estava tirando dúvida, 6 ou 7 anos? 6 anos. 6 anos. Até 6 anos paga. 6 anos. Até 6 anos não paga. 6 anos acima paga. Esse ofício aí, que foi encaminhado da Câmara, eu queria só, antes de falar dele, queria falar que nós temos uma única empresa de ônibus que é a Benfica, e também a empresa intermunicipal que é a Himalaia, que passa pela cidade também. A concessão, ela é pública, então é a prefeitura que autoriza a concessão de exploração de ônibus na cidade, no caso hoje Benfica. Só para vocês terem ideia, não é difícil implementar certas questões na cidade, e não é fácil, porque tem outros interesses, e tem contratos, tem concessões, e a concessão da Benfica vai por 20 anos ou 30 anos, já está vencendo, mas por 30 anos. Uma concessão um prazo muito longo. E tem as regras da concessão. Eu mesmo fui autor de uma lei que dizia, que eu propus, e que infelizmente não foi aprovada, mas propus uma lei de que o idoso da nossa cidade, com 60 anos, teria a gratuidade do passe livre nos ônibus de Jandira. Porque o Estatuto do Idoso determina, está lá no Estatuto do Idoso, determina que
as cidades tivessem lei próprias, fizessem uma lei dizendo que idoso de 60 anos teria direito à isenção do transporte, ou seja, gratuidade, teria validade. Eu fiz essa lei foi rejeitada. E eu já tentei duas vezes aprovar essa lei e não consegui. Os vereadores rejeitaram. Entenderam que o Estatuto do Idoso não era maior que a decisão municipal. Mas o Estatuto do Idoso falava que tinha direito, se o município quisesse. Então, é um enfrentamento que a gente vai ter que fazer, Inácio, todos nós aqui que estamos ouvindo, para que a gente consiga, inclusive, avançar nesse benefício para o adolescente de 12 anos. Eu acho interessante, mas desde que seja acompanhado sim com os pais, como está a própria lei. Eu acho que é possível sim, mas não vai ser simples, nós vamos ter que brigar muito. Inclusive, estou falando aí como candidato a prefeito, para você ver que a gente vai ter que enfrentar a questão jurídica, porque jamais a empresa vai abrir mão facilmente, e ela tem um contrato. Mas nós podemos garantir também na concessão, na renovação da concessão, isso quer dizer, porque está vencendo a concessão da Benfica. Nós podemos garantir na concessão da Benfica esta proposta. Ou seja, vai renovar a concessão, mas vai ter que atender a criança de 12 anos acompanhada dos pais. E isso eu posso assumir esse compromisso na renovação da concessão. Porque já foi dada a concessão. Não adianta eu falar agora. Tem que ser na renovação, e a renovação está vencendo. Está em breve para vencer. Na renovação, aí eu assumo um compromisso com o prefeito de Jandira, se Deus abençoar, que seja colocado a isenção de passagem para criança, adolescente de 12 anos, desde que acompanhada com os pais. Isso é possível. Mais que isso, temos que colocar na concessão também que a empresa de ônibus tem a obrigação de colocar abrigo de ônibus. Não tem sentido a empresa ganhar rios de dinheiro na cidade de Jandira e não construir abrigo de ônibus. Abrigo de ônibus que é para ela própria, para o cliente dela. Porque a pessoa não vai de graça não, já está pagando. Então, portanto, quero dizer aqui, assumir compromisso. Sim, assumir compromisso, Inácio. Bom dia. Então, só para concluir, quero assumir esse compromisso e que fique claro, nós podemos sim fazer isso na renovação da concessão que já está para vencer, colocar na nova concessão a obrigatoriedade dessa proposta. Aí já vai fazer concretamente. A sexta pergunta, qual critério o senhor usará para escolher seus secretários? Técnico, político ou de cargo de partido, de sua base e ou coligação? Em relação ao secretário ou secretariado, primeiro queria dizer que, só para vocês terem uma ideia, vocês sabem quantos secretários tem em Jandira hoje? Alguém sabe? Não, você não vale, sabe? Você não vale. Vocês sabem quantos secretários tem em Jandira? Fico devendo, eu não sei. Alguém sabe? Alguém sabe? Não faço isso. Eu sempre falo que tem tanto secretário de Jandira que está maior que o Ministério do Lula. Tem 20 secretários. 20 para Jandira desse tamanho. Primeiro, quero registrar aqui como compromisso. Vou reduzir o número de secretários da cidade de Jandira. Não será 20. Acredito que de 15, não mais que 15. Até pode ser até menos. Mas 20 secretarias não vai ser mesmo. Não vai ser mesmo. Porque eu acho muito secretário para uma cidade tão pequena. Qual que é a forma de você contratar um secretário? Tradicionalmente, se contrata um secretário de educação e de saúde por acordo político. Ah, porque o partido me ajudou, então vai ser fulano. Ah, porque fulano me ajudou, então vou contratar fulano para ser secretário. O critério não pode ser o critério político, simplesmente. O critério não pode ser um critério, por exemplo, porque me ajudou na eleição, então vai ser meu secretário. Não pode. O critério tem que ser, primeiro, que
tenha capacidade técnica, sim, né? Que tenha capacidade, que tenha visão técnica da área que ele vai assumir. Mas mais que isso, que tenha compromisso com a cidade, e muito mais que isso. O secretário, ele tem que ter compromisso. Nós temos uma proposta de entregar para o secretário as metas. Não adianta contratar o Sandrinho, por exemplo, como secretário, não dá meta para ele trabalhar, porque se ele não atingir a meta, o prefeito tem que trocar o secretário. Agora, quando você faz acordo político e só para interesse político, o secretário fica 4 anos, não faz nada absolutamente para a cidade, e fica 4 anos. E por que aí a população fala, por que não demite esse secretário, né? E quem escolhe é o prefeito. Sabe por que não demite? Porque tem muito mais compromisso com o secretário, com o partido político, do que com a população. E nós fizemos uma opção de fazer aliança partidária com os partidos, né? Partidos novos que pudessem somar. E não a troco de cargos. Tem certos comportamentos de certos candidatos a prefeito que já rifou a cidade, já entregou a Secretaria de Saúde para 10 pessoas, já entregou a Secretaria de Esporte para 15, já entregou a Secretaria de Educação para mais 10. Ou seja, antes de ganhar, já entregou a cidade, já rifou. Já vendeu a cidade, já rifou a cidade. E nosso comportamento foi diferente em todas as nossas conversas, política e com os grupos que apoiam a gente. Não tem secretaria para ninguém. Primeiro que a gente não ganha a eleição. Segundo que a gente precisa ganhar primeiro para escolher o secretário. Mas para ganhar o voto, o apoio financeiro, muitas vezes, certos prefeitos, né, Nete, faz acordo e já garante a secretaria para A, para B e para C. Nós não fizemos isso. Nós não fizemos isso. Por isso que eu vou ter a liberdade, junto com a nossa equipe, de escolher um secretário que tenha compromisso com a cidade, que tenha conhecimento técnico e principalmente queira trabalhar pela cidade de Jandira. E com metas para poder trabalhar. E além do mais, vamos reduzir o número de secretários, porque eu acho um absurdo uma cidade de 17 km e meio, 110 mil habitantes, ter 20 secretários. Mais que isso. Eu fiz uma lei, só não dá tempo de falar, né? Eu ia falar da lei que eu fiz, mas que não foi aprovada, não vou falar. Que é sobre ficha limpa. Sétima pergunta. Haverá participação popular em sua gestão? Como será e quais os canais que Vossa Senhoria usará para manter contato com as bases, todas as comunidades e ou associações? Não só haverá como é necessário. Não só haverá como é necessário. O prefeito que fica sentado na cadeira de prefeito, lá no gabinete, e que não, depois de eleito, claro, não volta para a comunidade e não consegue saber se as coisas estão acontecendo corretamente. Ele fica dentro de uma redoma de vidro, achando que está tudo bem. E nós vamos criar um mecanismo para que a população possa interagir com a prefeitura. Uma das formas que a gente vai fazer é abrir novamente, que eu acho positivo, o orçamento participativo, para que as pessoas possam ter direito também de opinar sobre o orçamento. Voltar a funcionar o orçamento participativo, que é importante. Mas mais que isso, vamos criar um mecanismo onde o prefeito, depois de eleito, volte para a comunidade, para ouvir a comunidade. Porque, como eu disse, muito secretário fala assim: prefeito, lá no Vale do Sol, o posto de saúde está uma maravilha, tem mais médico que paciente, lá tem tudo. E aí o prefeito acredita, né? Mas quando chega no Vale do Sol, não é nada daquilo. Então o prefeito tem que fazer o quê? Sair da cadeira de prefeito e ouvir a comunidade. Porque quando é um período da eleição, eu não venho aqui pedir o voto para vocês de casa em casa. Por que depois de eleito prefeito eu não posso voltar como prefeito para ouvir a comunidade, as sugestões e ouvir a comunidade para saber se está tudo bem? Aliás, eu já fiz isso. Não é que eu vou fazer. É legal essa questão porque eu já fiz isso. Vocês vão se recordar. Quando eu fui presidente da Câmara Municipal em 2007, 2008, eu criei o projeto Câmara no seu bairro. Eu fiz um projeto de lei que funcionou durante 2 anos só. Eu saí da presidência da Câmara, aí os vereadores acabaram com o projeto. Como é que era o projeto? Uma vez por mês, a Câmara Municipal oficialmente ia numa escola, numa igreja, fazer sessão pública. E os moradores podiam perguntar, podiam sugerir,
né? E era uma câmara itinerante. Uma vez por mês, ao invés de fazer a sessão lá no centro da cidade, eu trazia a câmara como presidente e todos os vereadores para fazer a sessão no próprio bairro, uma vez por mês, em cada bairro da cidade. Inclusive, uma vez eu fiz na Igreja Católica de Santa Teresa. Foi muito interessante, porque o prefeito, depois na época, fez um formulário dizendo que não ia mais ser para as escolas, para fazer a câmara no bairro. Não é isso, Justo? Você tem que guardar esse papel aí, né? Não vai ser depois. Não vai ter mais escola, eu vou pedir para as igrejas. Comecei a fazer a sessão da câmara dentro da igreja, dentro de comunidades católica e evangélica. Então, eu já consegui fazer isso como vereador. Como prefeito, nós vamos criar um mecanismo pelo menos uma vez por mês, Inácio. Uma vez por mês, o prefeito oficialmente vir numa escola, numa igreja, num determinado bairro da cidade, prestar conta e ouvir a comunidade. Pelo menos uma vez por mês. Ou seja, deixar o prefeito próximo da população e depois de eleito. Porque, como eu disse, antes de eleito todo mundo vem, então depois de eleito. É isso que importa. Porque aí você vai executar, você vai ter a atitude de fazer as coisas. Então nós temos esse mecanismo, ou seja, mecanismo concreto. Prefeito no bairro uma vez por mês oficialmente, ouvir a comunidade, seja numa igreja, numa escola, na região, para atender os moradores. Além de criar um orçamento participativo e aumentar a participação da população nos conselhos municipais. Os conselhos municipais não podem ser figurativos. Os conselhos municipais têm que ter força, têm que ter condição também de interferir nas políticas públicas, seja de educação, saúde ou segurança e assim por diante. Última pergunta, de número 8. O aumento de cadeiras no Legislativo, Câmara, não seria legítimo ter passado por uma consulta da população? O aumento de cadeiras de vereadores, que aconteceu em Jandira, ela é determinada por uma lei federal. Não que tenha que ter aquela quantidade. Existe uma lei federal que determina o mínimo e o máximo, conforme o número de habitantes. Jandira comporta, só para a gente ter uma ideia, pelo número de habitantes, 17 vereadores. 17 vereadores. Jandira comporta. Se Jandira quiser ter 17 vereadores, pode ter 17 vagas de vereadores. A Câmara Municipal, e eu votei a favor, fizemos uma opção de não colocar 17 vereadores. Hoje são 11 vereadores. O próximo pleito, a partir de 2013, vai ser 13 vereadores. Então aumentou. Oi? Aumentou 2 vagas. Não, 11, era 11. Hoje é 11. Não, hoje é 11. Não, hoje é 11. Já foi no passado 17. Caiu para 11 e poderia voltar para 17. A lei permite. E a Câmara optou por fazer não 17, mas aumentar 2 vagas, aumentou para 13. Sobre a consulta popular, se pode consultar ou não. A legislação diz que é a Câmara que decide o número de vereadores. Você pode até fazer uma consulta, por princípio, claro. Mas a consulta, ela pode ser feita, mas quem decide o número é a Câmara de Vereadores. Isso é uma legislação federal, isso é uma determinação, e ele pode decidir a partir, e a Câmara decide a partir de uma relação mínimo e máximo que é determinada pela lei federal. Então já existe, inclusive antes era diferente, até que deu uma melhorada, porque antes a cidade podia colocar quantos vereadores quisesse. E agora não, tem uma tabela, tanto da população, mínimo e máximo, né? Então não pode ultrapassar. Só para deixar claro também uma coisa, essa é uma questão muito interessante. Só que o orçamento é o mesmo. Aí vocês vão entender o que eu quero dizer. O dinheiro que a Câmara gasta, por exemplo, que a Câmara tenha 50 mil reais por mês. Vamos dizer, mais isso, é só para exemplificar, tá? Tenha 100 mil reais por mês. A Câmara recebe 100 mil reais por mês, certo? Ela vai gastar esses 100 mil reais com 13, com 15, com 11, com 12 ou com 16 vereadores. Não importa o número. O repasse financeiro é o mesmo. E aí, também para a nossa reflexão, a representação de mais vereadores não significa mais gasto. Vocês sabiam disso? Não significa. Pode ter 17, que o gasto é o mesmo. Porque o dinheiro é um só. Vai 100 mil reais para 17 ou para 13 vereadores. O custo operacional da Câmara. Ou seja, não muda um centavo a mais.
E aí eu fico imaginando, e aí para a nossa reflexão, será que ter mais representante é melhor ou pior? Será que não aumenta a possibilidade de outras pessoas também serem vereador? Porque não é que alguém, é errado às vezes a gente pensar assim, é que infelizmente essa informação não chega. Você diminuindo o número de vereadores, por exemplo, a Câmara falou que esse ano que vem é 13. Se fosse 11, o dinheiro é o mesmo, é 100 mil por mês e pronto, acabou. Se fosse 17 também. Talvez em tese, até ter 13 vereadores, é mais representativo até, porque dá mais oportunidade para outras pessoas poderem também interferir. E eu quero ser muito claro aqui, quantidade não quer dizer qualidade. Você pode ter uma Câmara de 17 e ser ruim. Você pode ter uma Câmara de 11 e ser ruim. Mas você pode ter uma Câmara de 11 e ser mais ou menos bom, ou 17. Depende de quem está lá sentado. Depende de quem vai representar. Então, quantidade não quer dizer qualidade. E, voltando a insistir nessa questão financeira, se é 13 ou 11, foi para 13, o custo é o mesmo. O custo é o mesmo, muda um centavo. Nesse momento, nós abrimos para as perguntas da plateia. Eu gostaria de já aproveitar que eu estou com o microfone na mão, já engatar a minha pergunta. Que embora o vereador Diego tenha acabado de dizer que o fato de ter mais ou menos vereadores, isso não modifica a questão do repasse financeiro da Câmara, mas eu queria pegar aqui uma frase que ele falou que me chamou bastante atenção, que poderia ter plebiscito, poderia, mas segundo a lei, quem decide a quantidade de cadeiras na Câmara são os vereadores. Mas a minha pergunta é assim, os vereadores estão lá como representantes do povo, né? Então, uma vez que os vereadores têm essa responsabilidade de decidir quantas cadeiras terão ou deixarão de ter, visto que são representantes do povo, não seria sensível da parte desses representantes de consultar o povo? Seria sim, e não sei se de forma formal ou informal, inclusive do próprio vereador. Eu conversei com a comunidade, com várias pessoas, aliás, para fazer essa equação, até mesmo para tomar minha decisão de voto. Eu não vou dizer por uma questão ética, e não vou falar aqui por uma questão ética, tinha vereador que achava que tinha que ter 17 vagas, né? 17, se pudesse ter 30, melhor ainda. Mas não com o interesse democrático de fazer que tenha mais participação, mas com o interesse de poder ganhar a eleição. Claro, por isso que mais vaga, mais chance. Mais vaga, mais chance de ter. Agora, pode ser feito sim, mas a decisão final, mesmo do plebiscito, que eu quero dizer, é da Câmara Municipal. Agora, eu volto a insistir na questão do orçamento, para a gente entender. É difícil tomar essa decisão, porque a lei fala claramente, não depende da gente, não é só a gente, não. É uma lei federal, não é de gente, é para o Brasil inteiro. Para o Brasil inteiro, porque tinha Câmara que tinha 9, tinha 10, tinha 15, e aí houve uma legislação dizendo mínimo 9, máximo, conforme o número da população. Nossa cidade comporta mínimo 9, conforme a lei federal, a Constituição Federal, 9 e máximo 17. Mínimo 9 máximo 17. Então, portanto, você aumentar de 11 para 13, tem também essa questão da representatividade ser maior. Dá mais oportunidade para outros candidatos ganharem, inclusive da própria comunidade. Porque senão o poder de uma certa candidatura impõe e você não tem oportunidade daquele que tem participação mais da população ganhar a eleição e ser representante. E volto a só exemplificar, o valor e o custo é o mesmo. Essa é a problemática. Se diminuísse o número de vereadores e diminuísse o custo do repasse de dinheiro para a Câmara, aí você fala, então tudo bem, você reduz porque vai reduzir o custo. Mas não reduz o custo é o mesmo. Então, portanto, a Câmara fez por opção, e foi um debate que foi longo, de não aumentar para 17, mas ficar nas cadeiras como ficou, de 13 vagas. Eu quero fazer uma pergunta. Eu também quero fazer. Claro. Bem fechado. Nós temos muito para falar. Nós estamos com tempo limitado, mas nós vamos usar o microfone por questão da filmagem, tá bom? Pode ser particular.
perguntar ao G é o seguinte. Vou falar G porque eu conheço o G há muitos anos, né? Dele já há mais de 20 anos. Então eu queria perguntar o seguinte. Se o senhor for eleito, eu gostaria do senhor ou se comprometer ou não. É assim, no Vale do Sol temos uma escola, a Bruna Soares, que ela foi uma luta de 8 anos dessa comunidade. Acho que lutou bastante assim, com abaixo-assinado, tudo, né? Organizado, para que fosse uma escola com uma estrutura bem melhor do que nós temos. E o pior dessa estrutura é que a estrutura da escola, ela é coberta de zinco, a escola. Então, eu dei aula lá, eu sei como é ruim. Quando está o professor explicando matéria e começa a querer chover, né? Chover, aí ninguém escuta o que o aluno fala, nem o professor, nada. Eu gostaria de saber, se você for eleito, se há a possibilidade de você negociar com o nosso governador, que é o Alckmin, para ele mudar o teto daquela escola. E outro problema, nós temos um terreno enorme na Nicolau Maestre para fazer uma escola estadual que tenha, assim, uma escola com estrutura para atender o número de alunos, porque aquela escola deve estar superlotada, segundo grau, primeiro grau, e tem também primário, né? Então eu gostaria de saber esses dois problemas. Há possibilidade, caso o senhor for eleito, do senhor negociar junto ao governo, sei lá, junto com a comunidade, né, como o senhor falou, se o senhor vai se aproximar mais da comunidade para ver a necessidade, muito bom isso daí. Então eu quero saber, há a possibilidade do senhor negociar para que nós tenhamos a escola, a construção da escola na Nicolau Maestre, uma escola com estrutura, não igual no Vale do Sol ali não. E também trocar o teto daquela escola. Eu quero saber isso. Vai melhorar muito para a gente. Professora Maria José tem toda a razão. Eu conheço a realidade da escola Gilmar Soares. Quando chove, dá uma sonorização terrível, né? Mas é óbvio que é uma escola do Estado, mas o prefeito da cidade pode interferir, sim. Agora, assumir compromisso de que a gente vá com a comunidade até o Palácio do Governo e cobrar a mudança da estrutura da escola, ou seja, o teto mudar, ou seja, chamado, a gente fala escola de lata, né? Ou seja, a escola de teto de lata, assim, a gente tem toda a obrigatoriedade de fazer isso, junto com a comunidade. Então, o compromisso de ir até o governo do Estado, óbvio que depende do governo do Estado, né, porque é uma escola estadual. Mas o prefeito tem que olhar para a sua cidade, não é porque é escola estadual que vai deixar fazer do jeito que está sempre sendo feito na cidade de Jandira, ou seja, está dentro da nossa cidade. Se está dentro da nossa cidade, tem aqui, Maria José, um comprometimento de ir com a comunidade, bater na porta do governo do Estado e falar: governador, aquela escola é terrível no dia de chuva, é um barulho no dia de sol, calor danado, né? E a escola da Nicolau Maestre que vai ser construída, já de antemão dizer que a gente tem que, inclusive, conhecer o projeto e não deixar, o seu projeto não deixar que seja uma escola de 5 de novo, né? Que aí vai ser 2, né? Que a gente conheça o projeto, a comunidade conheça o projeto. E a gente tem essa condição sim de fazer isso, não por ser só prefeito, se assim Deus abençoar, mas também, Maria José, porque nós temos relação com o governo do Estado. O Partido Verde tem uma relação direta porque tem deputados do Partido Verde. Vou dar um exemplo aqui: a deputada Regina Gonçalves, deputada estadual do Partido Verde, e ela é líder da bancada do PV na Assembleia Legislativa de São Paulo, e eles têm relação direta com o governo do Estado. Então, é uma ponte, né, uma porta que possa ser aberta aí, mas eu vou buscar essa cobrança junto ao governo do Estado. Muito obrigada. Bom, o nosso tempo se esgota. Eu peço o conto com a compreensão, só para o poder assim continuar. Então, assim, eu conto com a compreensão de todos, nosso tempo limitado, e aí eu não sei se o candidato também, após aqui o tempo de conta, disponibilidade, disposição de ficar para conversar com as pessoas se assim o quiserem, né, como é o caso do São Paulo, que gostaria de conversar pessoalmente, e outras pessoas que também quiserem poderão fazê-lo após o tempo do encontro, ok? Desde já nós agradecemos a todos pela participação. Eu agradeço a todos pela participação. Só lembro que sexta-feira já temos a presença confirmada do Paulo Henrique Bajude, conhecido como Paulo Guru, aqui na nossa comunidade, a
partir das 19 horas. Então, sexta-feira, presença confirmada do Paulo Guru, a partir das 19 horas, nesse salão comunitário. E domingo também já temos a presença confirmada do Wesley Teixeira. Nesse salão também, domingo, 10h30, logo após a Santa Missa. Ok? Agora eu vou passar o para o G novamente para que possa fazer suas considerações finais positivas e 2 minutos. Vou ser rapidinho. Bom, primeiro agradecer a oportunidade que a comunidade está dando para que eu possa falar com vocês, passar a proposta do programa de governo, das nossas ações. Vocês estão de parabéns por essa iniciativa, ouvir todos os candidatos a prefeito, para que vocês possam também conhecer as propostas, enfim, passar para a comunidade. Dizer que a minha vice-prefeita, além de ser uma grande educadora, é presidente da Paz Jandira, uma instituição importante da cidade, e também militante, né, da Igreja Católica, frequenta a Igreja Católica, militante da Igreja Católica e participa da comunidade ativamente. Isso é importante também para nós todos. E eu gostaria de dizer para vocês que eu sempre falo para as pessoas, né? A gente são 20 anos de vida pública e eu vou dizer para vocês que eu faço o que eu gosto. Eu diria que eu sou apaixonado pelo que eu faço. E eu digo para as pessoas sempre, vou reproduzir aqui, eu não quero ser prefeito para ganhar a eleição, para ter o título, para ganhar qualquer coisa. Não quero, porque a cidade passa por um momento delicado. Infelizmente, a cidade foi arranhada a sua imagem. Eu diria que talvez o maior projeto de Jandira é tirar a imagem negativa que a cidade ficou no Brasil inteiro e olha no mundo inteiro. Né? No mundo inteiro, sem medo de errar, porque a história de Jandira foi arranhada. E eu digo para as pessoas sempre o que eu acredito. Quem já foi prefeito, na minha opinião, já teve sua oportunidade. Não quero dizer se foi certo ou errado, mas já teve sua oportunidade. Quem está administrando a cidade precisa ter compromisso. Mas a gente também não pode arriscar o futuro. Jandira não vai aguentar mais uma aventura administrativa. Não vai aguentar. A cidade parou no tempo. A cidade de Jandira parou no tempo. Então a gente precisa avaliar um candidato que tenha, primeiro, compromisso com a cidade, que tenha proposta no seu programa de governo de verdade. Eu sei que nesses 20 anos de vida pública, e eu que moro 43 anos de Jandira, eu sei que como vereador eu cumpri o meu papel. Só que eu sei que o vereador também não consegue fazer tudo, porque o vereador é o legislador e o prefeito é aquele que executa, que determina. Então, cada um, é claro que aqui está o Sandrinho, o Gilson, que são vereadores, sabem da limitação que é o papel do vereador. Mas se o vereador tiver vontade, ele faz também. Ele discute leis, ele muda leis, ele provoca e atende a comunidade. Né? E o vereador, ele não pode ser o vereador só do bairro. O vereador tem que ser o vereador da cidade, porque a gente erra nisso. Claro que é importante ter um vereador do bairro, que é. Mas mais que isso, é importante ter um vereador que defenda a cidade como um todo. Né? Então, só para concluir, de verdade, que eu já estava no tempo, essa revista aqui, primeiro que é uma revista de agradecimento. Estou agradecendo a população de Jandira pelos 5 mandatos consecutivos que a população me deu. Que a população me deu a oportunidade de ser 5 vezes vereador. E ninguém chega a 5 mandatos se não tiver compromisso com a cidade. Ninguém aprovava 5 vezes se não tiver tido compromisso. E eu fiz questão de fazer essa revista para agradecer a comunidade que me confiou 5 mandatos. Né? Mais que isso, nessa revista, depois vocês podem olhar, vocês vão receber, tem todas as minhas atitudes e ações que eu já fiz. Não é que eu vou fazer, eu já fiz como vereador. E são algumas ações, as principais pelo menos. E dentro dela tem um card com 43 ações propostas, no caso, que eu pretendo fazer como prefeito da cidade de Jandira. É uma matéria importante, gostaria que vocês recebessem esse nome depois. E, por fim, já está acabando os 2 minutos, por fim mesmo, eu queria dizer para vocês que a gente vai entregar um programa de governo, uma cartilha do programa de governo, que é o compromisso que a gente quer ter com a cidade. E foi muito bom estar com vocês nessa parte da manhã. Primeiro, ter vocês da mesa que é cor verde, cor da esperança, e me deu muita esperança e muita tranquilidade para falar com vocês. Obrigado à comunidade, obrigado à Igreja Católica pela essa oportunidade. Em relação à mesa, qualquer semelhança é mera coincidência. Também, mera coincidência. Muito